Hoje é 19 de maio de 2020. O escriba foi conferir o site e descobriu que há muita gente grudada nele. É uma espécie de atração virtual, mas há desde remédio para curar unha encravada até batom mais vermelho para deixar as mulheres mais atraentes. E, evidentemente, essas notícias não são bem-vindas, porque não se consegue administrar a solidão, inclusive, de um site, bom ou mal, pouco importa. Mas ontem o escriba teve uma surpresa boa no meio disso tudo, porque foi atraído para o site também numa espécie de junção imediatista. Foi atraído o poeta, escritor, artista, professor, ensinador de brasileiros, chamado Ariano Suassuna. E este escriba quer dizer do fundo de coração, no fundo do coração, que Ariano Suassuna, falecido já, é um dos maiores gênios que a língua portuguesa já produziu. E se foi colada no nosso site, episodicamente, aliás, uma conferência que ele ministrou em Brasília, no Senado Federal, há uns tempos atrás. Se houve essa colagem, este escriba a recebe com o coração cheio de carinho, porque Ariano Suassuna é, sim, um gênio da literatura brasileira, magro. Não era bonito, Ariano. Os homens envelhecem e ficam menos bonitos, quando bonitos eram. Mas quando começava a falar com aquela voz rouca que ele tinha, contando as histórias dele, quando começava a falar ontem, atraído pelo site, este antigo escrevinhador quase chorou. Não o conheceu pessoalmente, não. O Paulo Sérgio não teve possibilidade de ver pessoalmente Ariano Suassuna. Pôde somente localizar a casa de Suassuna há uns anos atrás, no Recife, quando lá esteve com Dione. E na esperança, quiçá, de ver este expoente da literatura brasileira aparecer no portão e dizer, quiçá: ô menino, venha cá a conhecer este poetastro da língua portuguesa. Então, Ariano Suassuna, que é um gênio, sim, é um gênio que, inclusive, era capaz de ironizar até mesmo o autor de Hamlet e outros temas universais. É um gênio que, inclusive, poderia fazer moça a Shakespeare, que numa das palestras que esse escriba ouviu e viu, afirmou que os gênios também podem ter mau gosto. E deu de exemplo uma parte do poema que é o maior poema de Shakespeare, Romeu e Julieta. Sim, Romeu e Julieta. Diz Ariano Suassuna, havia um verso lá em que Shakespeare, ou Romeu, acentuava: eu queria ser uma mosca para pousar nos lábios
dessa beleza, qualquer coisa assim. Evidentemente, Shakespeare, ao produzir essa meia frase, teve um grande mau gosto. Falando em Ariano Suassuna, este escriba deixou passar ontem, deixou passar e não poderia permitir que acontecesse, deixou passar uma notícia sobre a morte de Olga Savary. Olga Savary. Onde está isto? Onde está Olga Savary? Morreu aos 86 anos. Era casada com Jaguar, cartunista mor brasileiro. Ela dedicou a vida à poesia e à tradução. E Olga, segundo a notícia, foi a primeira mulher a publicar uma coletânea de poemas eróticos. Magma. Teria sido a primeira, sim, ou quem sabe, contemporânea de Hilda Hilst. Hilda é este velho flibusteiro da advocacia criminal brasileira, conheceu pessoalmente, porque há uns anos atrás, quando o Paulo Sérgio era mais moço e, quem sabe, com relativo poder, o Paulo Sérgio quis publicar a obra de Hilda Hilst, patrocinada pela Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem publicando os poemas eróticos de Hilda Hilst. E quase o conseguiu. Só não pôde fazê-lo porque, à última hora, houve alguém interferindo, afirmando que a OAB não podia publicar coisas eróticas. A partir daquela época, quem o fez depois de Hilda Hilst? Eros Roberto Grau, nosso colega ilustríssimo, competentíssimo, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal e se aposentou porque era hora de ir embora para casa. E escreveu um livro há pouco, lançou não há muito tempo, um livro que é, como se diz na família literária, um livro forte, um livro eroticamente potente e cuja leitura faria muito bem a muita gente. Então, Olga Savary, mulher em vida de cartunista também famoso, o Jaguar, morreu e deixou uma poesia linda, contemporânea de Hilda Hilst, sim. Quando este velho escriba escreveu Fabulações de um Velho Criminalista, inaugurou aquela fábula, porque é uma fábula com a afirmativa de que Hilda Hilst brevemente seria elevada a um dos maiores escritores brasileiros. Um dos maiores escritores brasileiros, sim, com permissão a não usar o singular, porque para mim o masculino é universal, abrange ambos os sexos. E Hilda é hoje uma das maiores poetisas e escritoras
que esta nação já teve. E Olga Savary morreu mordida ou vitimada pelo coronavírus aos 86 anos. Aos 86 anos, ela se foi maltratada por este ser maldoso que só deveria mandar ao infinito os maus. Os bons não. Os bons deveriam sobreviver para sempre e, de certa maneira, até sobrevivem na memória daqueles que ficam e na memória daqueles que ficam depois daqueles que ficam e depois daqueles que ficam. É quase uma eternidade. Há aqui no Estadão uma foto de Olga Savary. Este escriba vai pedir permissão ao autor ou autora dessa foto, cujo nome o escriba não pode ler porque vem muito pequenininho, vai pedir permissão para republicá-la neste site. Se quando for cobrada a foto, o site fará a remessa da quantia correspondente com inteira legalidade, mas vai publicar esta fotografia. Uma mulher bela, uma bela mulher. Hoje em dia, as mulheres continuam lindas, mesmo aos 80 e às vezes até os quase 90. Como este escriba vai fingir que não é com ele, é o que ele sempre ensina aos mais moços. Ensina-os, quando vocês quiserem, dizer ou prolatar alguma coisa que os emocione muito, finjam que é com outro. Então, o orador, numa ocasião dessas, ele se desdobra. É o outro que está falando. Porque as mulheres de hoje são lindas, sim, aos 90. Que é o caso da Johnny, que é mulher do Paulo Sérgio. E que está aqui pertinho, não é, Paulo Sérgio? Ouvindo essas coisas. Dentro deste conceito e dentro deste composto, o escriba hoje apenas vai publicar a foto de Olga Savary e vai referir também que, tocante à Rainha Louca, houve uma publicação conjunta de 5 ou 6 ex-ministros brasileiros, no sentido de que é hora da rainha ir embora e fazendo força, não muita, para ficar, porque nós estamos realmente com um problema enorme de falta de autoridade na direção dos destinos deste país. Se o presidente da República conseguir consertar e se convencer de que é preciso tomar tento no que está acontecendo, que fique. Mas se persistir nessa agressividade contra tudo
e contra todos, nesse pandemônio que o faz, inclusive, nomear um general como ministro da Saúde, é hora sim de ir embora. Então, dentro desta finalização da crônica, que já vai longe, a homenagem deste escriba, a Hilda Hilst, sim, a Olga Savari, que faleceu há pouco, que Ariano Suassuna esteja sempre conosco e com não permissão, mas com um convite expresso a que participe de vez em quando deste site humilde. Após isso tudo, vamos terminar, fechar o jornal de hoje, mandar pôr a foto de Olga Savari abaixo com permissão de quem a produziu para o jornal Estado de São Paulo. E depois disso, vamos ver se tomamos um pouco de sol. E la nave va.